Agora estamos ao vivo com o nosso bate-papo, nosso encontro. Eu tive de sair e voltar novamente, não estava legal. Convido vocês todos para entrar novamente. Nós vamos bater um papo hoje com a doutora Fernanda Mendes, nutricionista. Ela vai falar sobre seletividade alimentar e suas preocupações. Vamos saber o que é isso? Ela está chegando aí para o nosso bate-papo, nosso encontro. Vamos entrando, gente, tem um monte de gente entrando. Uma ótima semana a todos, né? Eu estava falando a importância da gente ter uma boa alimentação, alimentos de verdade, alimentos caseiros, alimentos menos processados, menos açúcar, pouca gordura, sem refrigerante, temperos industrializados, tudo isso está acabando com a saúde das pessoas. Pode ser cômodo ter um produto já pronto, comprar um alimento já pronto, mas você já leu o que tem nesse alimento, o que tem de gordura, o que tem de sódio, o que tem de conservante nesses alimentos? Será que vale a pena? Será que não vale a pena a gente abrir mão desses alimentos que está acabando com a saúde do ser humano? Cada vez mais pessoas com diabetes, com obesidade, né? Alimentos de verdade é aquele alimento que a gente prepara em casa, né? Com alho, cebola, nada de tempero industrializado, nada de alimentos industrializados, nada de frituras, gorduras, óleo. O menos pior é o de semente de girassol. Bom mesmo o óleo tá? Quanto menos óleo a gente colocar na comida, melhor. É aquela coisa, passei por aqui e pus um pinguinho de óleo ali, não precisa colocar muito óleo, que óleo saturado também faz um mal tremendo. Colesterol, doenças do coração, infarto, AVC. Então, procura ter uma alimentação mais equilibrada possível e vamos falar com a doutora Fernanda. Deixa eu ver aqui. Boa noite a todos. Cadê a Fernanda? Deixa eu ver aqui, a Fernanda Mendes está chegando. A Fernanda. Olha, a imagem dela para mim tá horrível. Não sei se para vocês. Agora tá boa, agora melhorou, Fernanda. Olá, Olha. tudo bem com vocês? Fernanda, obrigado, Tudo bem, viu? doutor? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Muito obrigada por estar participando novamente dessa live maravilhosa e desse tema, assim, que eu sou absolutamente, assim, impacto desse tema. Eu falo que esse tema é maravilhoso falar. É o que eu estou pegando muito, bastante nas escolas e em clínica, a seletividade alimentar. Está tendo muito agora, doutor, esse tema. Eu não Fala para sei as se é pessoas, pós-pandemia. fala para Eu as não sei pessoas, se é pós. Pode falar, doutor. fala para as pessoas o que é seletividade alimentar para as pessoas que estão em casa e que não sabem. Então, seletividade alimentar são tanto crianças como adultos, são as pessoas têm, como é que posso te dizer, características, alguns alimentos não conseguem identificar, comem só certos tipos de alimentos, comem em determinados alimentos, naquela temperatura, aquele alimento naquela mesma marca, não aceita outra marca, por isso que temos que entrar com o nutricionista, com psicólogos, para tentar melhorar esse tipo de trauma que a pessoa tem. Isso acontece mais com crianças ou com adultos também? Envolve os dois, doutor. Se não tratado quando criança, pode desenvolver até mesmo até com adulto também. Tá, e existe algumas famílias que isso é a família toda. Sim, eu falo que alguns critérios da seletividade alimentar, nós adultos temos que ser exemplos para as crianças, né? Porque de maneira alguma você vai comer alguma coisa que não gosta e mostrar para a criança que você gosta, e por isso que eu falo que a alimentação tem que ser sentado na mesa, sem televisão ligada, sem eletrônicos, que eu digo que celular,
TV, tablet, porque agora essas jovens de hoje é tudo com isso. Por isso que a gente tem que ser exemplo, principalmente com a seletividade alimentar, porque as crianças estão comendo, se alimentando, não sabem o que estão comendo. Por isso que eu acho que a alimentação tem que ser um momento prazeroso. As crianças têm que saber o que está comendo. Por mais que elas sejam seletivas, os pais têm que estar falando o que está ingerindo. É o arroz, é o legume, é a carne. Os pais têm que estar falando nesse momento. Eu estava no mercado semana passada, uma senhora falou assim eu acho que era duas irmãs. Ó, precisa de levar linguiça para o fulano, você sabe que eu só come linguiça, né? Falou desse jeito, doutor? É, uma falando para a outra, Meu Deus do céu. Tá. Terrível isso. Eu não sei se é uma criança, se é um adulto, tá? Que ela colocou, ó, precisa levar linguiça, porque fulano só come linguiça. Não pode deixar de levar, porque lá não tem mais linguiça para ele. Então, não importa se é adulto, se é criança, está errado, né? Por que uma pessoa não come outra coisa, só come linguiça? Por isso que eu falo, porque a gente tem que ser exemplo. A criança, a gente consegue doutrinar desde pequeno. Ela tem que comer de tudo. E conforme você falou no começo da live, a gente doutrina, faz maneiras diferentes. Que nem da fritura, a gente consegue passar para o assado, para o grelhado. O açúcar, a gente consegue tirar. A fruta já tem o açúcar, já tem a sacarose. Não precisa colocar. Da fruta, a gente já consegue fazer o suco da própria sacarose, não precisa colocar. Por isso que eu falo que a gente consegue moldar a criança de criança para o adulto saudável. Tem que ter rotina a criança. Eu acho que é assim. As pessoas, Fernanda, falam até muito assim, nossa, antigamente as pessoas não adoeciam tanto como adoecem hoje. Não tinha tanto alimento industrializados, doce mesmo era aquele doce feito em casa, né? Tudo que a pessoa consumia era feito em casa. E não tinha nada, tanto alimento processado também. Isso também está adoecendo as pessoas. A alimentação de hoje, não está? Com certeza, quanto mais alimento industrializado, processado, isso equivale mais doenças também, cancerígenas também. Isso as pessoas não têm tempo mais, pensam mais no trabalho e não quer mais perder mais tempo de ficar numa cozinha. Aí equivale o quê? A saúde vai ficando cada vez mais fracassada nesse sentido, né, doutor? E as crianças também, é um dos critérios que eu falo para os pais, é levar a criança até a cozinha para fazer o processo da alimentação, colocar a mãozinha dele na massa, como que faz um patezinho, como que faz um pãozinho, saber esse processo, como que faz. Não é fácil você ir lá comprar um salgadinho, comprar um refrigerante. Esses dias eu vi numa escola uma criança tomando um refrigerante num copinho, quase infartei, doutor. É difícil ver isso, sabe? Dói no coração, sabe? Eu sei que é complicado, que todo mundo tem que trabalhar, mas eu acho que os pais têm que pensar na alimentação, assim, desde criança, para que não gerem uns adultos com problemas, assim, futuros, uma diabetes, um colesterol, que vai levar futuramente problemas muito sérios. E são doenças que têm crescido muito, que nós precisamos prestar mais atenção. O câncer tem aumentado, né? Não tem diminuído. Absurdamente. Os diabéticos têm aumentado, a obesidade tem aumentado, desnutrição, porque as pessoas acham que a Sim. pessoa está gordinha, está nutrida. Tem um monte de pessoas gordinha, desnutrida, né? Sim, sim, com certeza. Absurdamente, gente, absurdamente. Não quer dizer que você está gordinha, que você não tem. Só você fazer um exame de sangue da pessoa que eu solicito, que você vai ver as carências nutricionais. É uma das consequências da seletividade alimentar, é a deficiência de algumas vitaminas, que aí leva a defasagem de vários fatores, principalmente crianças, doutor, que tem problemas na mastigação oral, que não faz esse processo aqui de mastigação. Assim, a consequência é absurda, assim. Por isso que eu falo que nós, pais, temos que ser exemplo para as crianças. E outra coisa, Eu falo que Fernando,
Uma coisa que você falou, pôr as crianças para participar no preparo dos alimentos, igual você corta toda a salada, deixa cortadinho, fala, você vai montar, lava a mãozinha, você vai montar a salada hoje. Isso é tão legal, né? Ter esse contato, essa criança, e mostrar, olha, isso aqui é cheio de nutrientes, é gostoso, é bom para a nossa saúde, para todo mundo, e sentar na mesa, todo mundo junto, para fazer as refeições, se possível for, né? Porque é um momento sagrado, né? A alimentação, Sim, além de ser sagrado, é o momento que está nutrindo o seu corpo, a sua saúde. É tão importante essa aproximação, né? E as pessoas estão ali, todo mundo participando, todo mundo sentado, fazendo as suas refeições. Isso é muito importante. Isso está acabando, né? sim, não tem mais isso, doutor, assim, sabe? Eu acho que agora, com o momento da correria, assim, o Brasil voltando aos poucos agora, pós-pandemia, eu acho que a pandemia, a família conseguiu ficar um pouco mais unida nesse sentido de ter, assim, a refeição. Mas agora, eu senti nesse processo que as crianças ficaram meio que defasadas nesse sentido, sabe? As crianças comem no horário, os pais comem em outro horário, e aí quem acaba sendo prejudicada são praticamente as crianças nesse sentido, sabe? A televisão, o tablet, o celular acaba prejudicando as crianças. Hoje, pais, eu falo para os pais, hoje vocês não estão vendo o prejuízo, vocês vão ver futuramente, entendeu? Por quê? Porque não sabe, as crianças não sabem o que está ingerindo. Comem com o celular, ah lá, daqui 2 horas estão com fome de novo, não acaba saciando o que está comendo. Por isso que eu falo, tem que comer sentado na mesa, com tranquilidade. Para quê? Porque se você come rápido, daqui a pouco você está com fome novamente. E aí o que dá? Gera vários fatores. É Nossa, o que eu estou pegando de crianças mastigação. com vários fatores. A mastigação direito, né? Mastigar direito, né? Sim, crianças com 4, 5 anos, com diabetes tipo 2, assim, absurdo. E Fernando, assim, gerou na pandemia, assim, de ficar sentado em sofá, sabe? Por isso que eu falo, crianças que são seletivas a comer somente carboidrato, não foi oferecido, entendeu? Por isso que eu falo, pais, o incentivo é tudo agora, pais. Não é porque a criança não comeu aquele alimento que você não vai ofertar. Se a criança não come, dando um exemplo, abóbora, oferta de uma outra maneira. A insistência, a persistência é fundamental nesse processo. é É isso verdade. que eu falo nas escolas. Não é porque não gosta do alimento que você não vai persistir. Tem que persistir. É muito fácil falar, ele não gosta, ele deixa para lá. Então ele não vai aprender a gostar Sim, nunca, né? Isso é para os adultos sim, sim, também, né? Para os adultos também, tem muito sim, adulto assim. Fernanda, e sim, outra coisa, as pessoas deveriam aproveitar melhor o alimento num todo, jogar nenhuma parte fora. O desperdício sim, é muito grande no nosso país e é cheio de nutrientes o alimento num todo, né? Jogar alimento fora, você está jogando fora a sua própria saúde e seu dinheiro também, né? É uma forma inteligente aproveitar melhor os sim. alimentos num todo, né? Sim, ó, por exemplo, a casca do abacaxi dá para fazer várias coisas, sabe? Tem que reaproveitar tudo, tudo. A gente está vivendo numa época que não dá para jogar nada fora, doutor. Tudo tem que se aproveitar. Sabe? Dá para fazer tudo, tudo. Dá para fazer um suco, dá para fazer uma farofa, e assim a gente se aproveita tudo. E as crianças, desde pequenininha, saber o que está fazendo. Não somente as crianças, os adultos também. Tem que estar consciente do que estão fazendo e passando isso para as crianças. Você vê, Criança, pode falar, doutor. Você vê, tem alguns alimentos, alguns talos que têm mais nutrientes do que o próprio alimento, né? Tem casca, Sim, né, que tem mais nutrientes do que o próprio alimento. Então, você aproveitar, isso não é pobreza, isso é inteligência. Alimento não se joga fora, principalmente num país onde a fome e a desnutrição é enorme, vergonhosa para o nosso país, que o nosso país pode ser o celeiro do mundo, né? Se ele quiser alimentar o mundo todo, tem capacidade para isso, mas primeiro precisa de ter um olhar, os governantes, para alimentar melhor a nossa nação, né? Alguém passar com fome é uma certeza. vergonha, inaceitável. Mas também vamos fazer a nossa parte, não vamos desperdiçar alimento, né, Fernanda?
Com certeza, é o que está mais tendo, assim, pelos preços abusivos que a gente está tendo agora, ainda pessoas, assim, desperdiçando alimento. Por isso que eu falo, pais, preste atenção nesse sentido. Se vocês verem que as crianças estão tendo seletividade, cria, assim, diversifica a alimentação em casa, sabe? Criam atividades com as crianças. Vejam se as crianças estão tendo dificuldade, levem as crianças na feira, no supermercado, para que criem mais, a criança tem mais interação com o alimento. Eu acho que isso é uma maneira da criança ter mais interação com o alimento. É isso que eu faço com as crianças nas escolas, ó, porque eu acho que é uma maneira das crianças ter mais incentivo nesse sentido, da criança de pegar a mãozinha com o alimento. Se não tem em casa, pelo menos tem na escola. Fernanda, mas e outra coisa, ser mais criativo também. Sobrou um pouquinho de carne. Lá sobrou um restinho de abóbora, de abobrinha batidinha ali, que você fez um refogado. No dia seguinte, não jogue isso no lixo. Transforma isso aí num prato. Dá para fazer uma farofa. Você desfia uma carne que sobrou, que é uma quantidade pequena, que não dá, de repente, para todo mundo, mas você pode desfiar aquela carne, misturar com essa abobrinha ou com outro vegetal Dá para que está fazer. ali e transformar numa farofa, né? Já Sim, é um prato, né? com certeza, dá para fazer diversas coisas. Tem que ter criatividade, doutor. O que não pode é desperdiçar o alimento, entendeu? Eu acho que é assim, os pais têm que ter criatividade. Eu falo que tem que colocar a mão na massa, ir para a cozinha, parar de comprar fast food, que eu acho que é alimentos processados. Eu acho que é isso que está pecando. E aí isso vai economizar o bolso também e ir para a cozinha. Eu sei que o tempo é curto, todo mundo precisa trabalhar, mas eu acho que se ir para a cozinha, comprar mais legumes e ir para a cozinha, eu acho que a saúde vai melhorar e nós vamos ter diminuição de doenças não transmissíveis. Quem são elas? O colesterol, o diabetes, tudo vai diminuir. Câncer, um monte, nossa, Sim, inúmeros, né? A vida, sim, a vida, sim. a vida pode ser outra. Fernanda, o que é caracterizado seletiva alimentar? Só para as pessoas que estão em casa de novo. Então, são pessoas que não conseguem caracterizar, tipo assim, come somente um tipo de alimento. Por exemplo, só come arroz em uma determinada marca. Dando um exemplo, eu não estou fazendo. Pessoal, não estou caracterizando nenhuma marca. Vamos lá, só come o arroz tipo Camil. Só come arroz se for frio. Aí eu falo que tem que procurar um especialista, por exemplo, uma nutricionista, e tem que ser encaminhado por um psicólogo para a gente tentar melhorar esse quadro de seletividade alimentar. E se a pessoa continua nesse processo, vai ter o quê? Uma defasagem de carências nutricionais. E pode levar até mesmo, se continuar isso, até uma depressão, porque não consegue melhorar o quadro dela. E Tem, isso vai levando a certos fatores. tem muita criança, não sei, já deve ter pego vários no seu consultório, eu já peguei, que crianças que só comem arroz, carne e batata frita. E a É família o que eu... é a escolha dessa pessoa e fica nisso uma vida toda. Sim, Não sim. tem? Tem. E assim, o que eu mais pego também, crianças com 4, 5 anos, doutor, que não tem esse tônus muscular aqui. Não consegue fazer isso. Por quê? Porque o processo da criança foi o tempo inteiro só com leite e sopinha. A mãe não incentivou, não teve esse processo de seleção. Foi tudo mais fácil, tudo batido, não teve o processo. Então aí vai a nutricionista, aí tem que passar por todo esse processo da comida, passar para pastoso, e aí regredindo, progredindo a dieta da criança. Por isso que eu falo, pais, prestar atenção no que vocês estão fazendo. Eu falo que pais acaba meio que estragando a alimentação da criança. Por isso que eu falo, menos fast food, mais comida saudável em casa. Colocar a mão na massa. Eu sei que vocês chegam cansados em casa, como todo mundo, mas fazem coisas saudáveis em casa e coloquem as crianças para praticar isso. Porque crianças, mesmo quando crianças de 1 aninho a 2 anos, elas sabem o que estão fazendo em casa. Eles são muito inteligentes, eles sabem o que estão fazendo. Prestam atenção em tudo, doutor.
E outra coisa, como tem crianças que gostam, quer comer um hambúrguer de vez em quando, até um adulto, deixa isso para de vez em quando, e quando puder, fazer em casa, né? É muito melhor, Sim, né? Pegar, comprar carne moída, fazer só um hambúrguer, porque aquele hambúrguer que está pronto lá está cheio de conservante, gente. Não tem milagre para ele manter não ali tem. anos, às vezes meses, né? Ali, entendeu? É feito em quantidade enorme e para não estragar, ele tem conservante. Então, se fazer em casa, né? Em vez de. Ah, mas ele gosta de uma batata frita. Em vez de fazer a batata frita, faz ela assada, né? Sim, E deixa eu acho que comer. é fazer troca inteligente em casa. Passar de fritura para assado, tirar o açúcar, colocar a própria fruta, sabe? Se gosta de açúcar, tentar usar o açúcar demerara ou mascavo, Sim, tentar fazer essa troca com a criança. Eu é, acho que assim, tudo que é combinado, doutor, em casa com a família, não sai caro, sim. entendeu? E essas trocas, você vai ver como que o resultado lá adiante vai sair gratificante. O índice de crianças com obesidade e com colesterol alto é uma coisa já absurda, né, Fernanda? Nossa, o que eu tenho pegado de criança com dislipidemia é absurdo, doutor. O colesterol, assim, bom tá lá embaixo, que é o HDL, e o colesterol ruim, que é o LDL, tá lá em cima. Absurdo. O triglicérides também é absurdo. Por quê? Só come coisas engorduradas, chega de final de semana, a família, como a criança já é seletiva, não come nada, aí a família fica com medo que vai passar fome, vai para o famoso McDonald's, É. só come McDonald's e aí acha que é difícil, doutor. Tá complicado. E eu falo para os pais, as crianças que são seletivas não morrem de fome. É uma famosa chantagem que as crianças fazem. Eu falo que as crianças que são seletivas, elas fazem essa chantagem com os pais. Por isso que os pais precisam também de terapia, porque eles ficam com medo que a criança não fica com fome. Não ficam com fome. Eu acho que os pais têm que ser exemplo nessa maneira, porque criança sabe, doutor, sabe nesse sentido. Quando a criança está com fome, tem que ter rotina, sabe? Se não comeu aquele horário, vai ter o próximo horário para comer. Por isso que tem que ter rotina, tem que fazer certinho em casa. A Não tem seletivi- que. seletividade, ela também tem um grupo muito grande de adultos, né, Fernanda? Sim, bastante de adultos. Eu tenho pegado também bastante adultos. Que só Principalmente agora na pandemia, eu peguei bastante adultos também, doutor. que é aquilo, só come arroz, Muito. batata frita e bife, né? Sim, sim. Não, não consegue sair daquele mundinho que não come mais que isso. Se Tá. colocar, dando um exemplo, uma beterraba no prato, azedou o prato. Nossa, que coisa, né? Como é que a pessoa Sim, chega a um ponto desse, né? é complicado. De brigar contra um alimento que é tão saudável, tão gostoso, né? Colocou Sim, beterraba, mas isso pô, um monte de tomate. Tem gente que não come tomate, não come sim, alface, sim, né? Não come verdura sim, sim, nenhuma, de maneira alguma, né? sim. Eu acho que é o que eu falo, é a falta de incentivo mesmo desde criança, que eu acho que é por isso que eu falo que temos que ser exemplo para as crianças desde pequenininho, doutor. Por isso que eu falo que as crianças, elas usam a chantagem. Então, os pais têm que ser duros e exemplo para eles. Sabe? A criança não passa fome, doutor, não passa. Fernanda, Aí tá com fome, vai lá e dá leite. Não, maneira alguma fazer isso, doutor. É o que eu tenho feito, pegado bastante em clínica. Tá com fome, dá leite. Maneira alguma fazer isso com criança também, que não come. quando é que a gente pode saber que é chantagem? E tem adultos também que faz chantagem, com a mãe que faz a comida. Tem um monte de de adultos que come só come aquele certo alimento e também faz isso que a criança faz. Quando é que eu vou saber se é uma chantagem, transtorno? Então, eu falo que a observação é sempre assim,
Em uma semana, você já consegue observar se a criança está com seletividade alimentar ou não, pelos próprios alimentos. Por exemplo, dando um exemplo, se a criança consegue comer só o arroz, se ela está lá na seletividade, você coloca o arroz, ela vai comer no arroz, ela não quis o arroz. E aí ela está fazendo chantagem que não quer comer nada. Aí você consegue observar se é chantagem emocional com os pais ou se é chantagem que ela não quer comer o arroz. Aí dá para você saber a chantagem emocional vamos supor, de manha ou de não quer comer nada mesmo. Aí eu falo que aí é a hora que os pais devem entrar numa equipe multidisciplinar, que eu falo que é a nutrição, é a psicoterapia, nesse processo. Não pode esperar muito tempo nesse sentido para não ter danos com a criança. Tá? Que eu falo porque aí... E adultos também, né? E adulto também. Sim, adulto também. Não pode demorar muito tempo. É, Porque aí os danos são trágicos aí nesse sentido. e às vezes tem muito caso que precisa de procurar o apoio de um profissional, um psicólogo, uma psicóloga, que realmente se transforma num transtorno, né? Mas precisa tratar, não pode Sim, deixar para lá, né? sim, porque tem casos severos que já entra até com depressão, tem que entrar com ansiolítico, porque a pessoa já não consegue enxergar a comida como uma forma de prazer, doutor. Já é, a comida já é como se fosse angústia. Você sentar na mesa já não é prazeroso mais. Então, já tem que entrar em terapia, envolve todo um processo, entendeu? Então, tem que ir caminhando, é trabalho de formiguinha, a seletividade dele. Então, tem que caminhar, três processos, é o psiquiatra, a terapia e a nutrição. Então, tem que ser os três. Eu Fernanda, estou atendendo bastante nesse processo também. tá. Fernanda, é muito importante também saber como lidar com essa situação, né? Sem Sim, criticar, sim, sem impor, sim, é usar inteligência, né? E prestar atenção e falar, não, eu tenho que agir de uma outra forma. Sou sim, professora de educação infantil. Nesse retorno, vi o quanto as crianças voltaram às seletividades aos alimentos. Tem algumas que se recusam a comer. Olha que absurdo. Uma professora falando, tudo que você acabou de falar, sim. né? E com essa observação resolvi fazer um projeto. Muito bacana, Eliane. Sim, Acho muito bacana fazer esse projeto. sim. Então, assim, tem que saber lidar sem criticar, né? Porque, ao contrário, pode ser um transtorno, né? E não é com críticas, é com imposição, é com inteligência que você vai mudar isso. Não, também não aceitar a pessoa com esse Sim, sim, transtorno continuar com ele, né? sim. E assim, doutor, e levando uma ênfase. E assim, as pessoas, as crianças que têm assim, que são autistas, que têm uns transtornos, são piores essa seletividade ainda, entendeu? Para trabalhar com isso, ainda é pior a seletividade. Aí tem que trabalhar com certo cuidado ainda, não é como trabalhar como se fosse com uma criança que já é seletiva, tipo, vamos dizer, normal, entendeu? Sim. Por exemplo, crianças autistas têm um certo cuidado, por exemplo, não gosta, no exemplo, não gosta do suco de manga. Para você oferecer o suco de manga, você tem que, não gosta da cor amarela. Para você oferecer a cor amarela, você tem que oferecer diversas vezes para ela tentar aceitar aquela cor. Então, você tem que ir indo aos poucos com esse aspecto da seletividade. Então, tudo isso você tem que mostrar para as pessoas seletivas um certo cuidado com essa imagem com eles, tanto para pessoas, para as crianças, como para o adulto nesse sentido. Por isso que eu acho bacana essa professora Eliane fazer esse projeto para tentar ter a autoimagem das crianças, que eu acho bacana isso. Fernanda, tem uma diferença entre seletividade alimentar e dificuldade em comer? Assim, eu acho que é pareado, doutor. Assim, a seletividade e a dificuldade é igual, assim, não tem assim, como é que eu posso dizer?
diferença, é a mesma coisa. Não tem diferença, são pessoas iguais. é, que, que aquele alimento que a pessoa gosta, ela come e come bastante, mas só aquele grupo de alimentos que são poucos, né? Isso, isso, Ó, você está sem som para isso. mim. Vou te pedir para você Tá me sair escutando? novamente e voltar. Está sem som. Tá me escutando, doutor? Pode sair e voltar novamente, tá bom? Papo importante, necessário, né, gente? Às vezes, quantas a mãe também, pais, que às vezes não presta atenção, né? É, a vida corrida, o trabalho, o desgaste que as pessoas têm, e quando vai prestar atenção, a coisa já está tão elevada, já está a criança com colesterol alto, com pressão alta, tem criança com pressão alta, tá? Tem muita criança com pressão alta, com obesidade, com diabetes, várias doenças, tá? Fernanda, eu vou pedir para você sair e voltar Oi, doutor. novamente. Você está sem som, seu som cortou, Eu tô sem, eu tá? tô sem som? Por favor, Tá me escutando, doutor? tá? Doutora Fernanda volta, tá, gente? Só um momentinho, tá? Essa live, ela vai ficar aí, viu, gente? Vocês podem compartilhar ela quantas vezes quiser, que eu acho que é tão importante, porque é uma coisa que às vezes muita gente convive e não presta atenção e acha que é normal e vai levando, né? Será que a Fernanda não está me ouvindo? Aí, ela saiu agora. Tá. A Eliane, agora que eu acabei de ver, porque estava cortando uma parte aqui para mim, ó, tá? Eu sou professora de educação infantil. Nesse retorno, vi o quanto as crianças voltaram seletivas aos alimentos. Tem algumas que se recusa a comer. Com essa observação, resolvi fazer um projeto. Ai, que legal. Parabéns, Eliane, parabéns. Deixa eu ver aqui. Deixa eu lá ver se a doutora Fernanda já entrou. Doutora Fernanda, olha, um monte de gente entrando. Maria Aildes, Valdirene, Eliana, Fernanda, Mendes está aqui. Está voltando. Oi, Fernanda, doutor. agora está ouvindo, agora está bom. Então tá Fernanda, jóia. você estava falando, mas você conseguiu falar, tá? Qual a diferença da seletividade e a dificuldade em comer, né? Porque tem pessoas que comem, mas só aquele grupo de alimentos, escolhe três, quatro, cinco e Sim, não sai daquilo, sim, né? Come sim, bastante. sim. E Alô? aí você estava falando a diferença de dificuldade em comer alguns alimentos e a seletividade. Então, a seletividade, ele acaba até comendo algum alimento. A dificuldade, eu acho que ele é mais difícil de comer. E, além disso, tem crianças que têm a neofobia. O que que é a neofobia, doutor? É o medo de experimentar nenhum alimento. Não coloca nada na boca. Que eu tenho pegado também bastante crianças com isso. Que aí só ingere leite. Nossa, como é sério isso, hein? Sim, Muitos, coitados pais dessa criança, hein? Lidar com sim, isso não é brincadeira, né? sim, sim. Porque É a mãe bastante. ainda tem, porque a mãe fica assim, sem saber o que fazer. E Sim. quando é um caso desse, qual a sua orientação? Então, em primeiro lugar, quando eu pego crianças que estão com neofobia, que é medo de experimentar nada, doutor, primeira coisa, eu solicito o exame de sangue para mim saber como que está a criança interiormente, para ver se não está com déficit de nada. Se eu vejo que está normal a criança, aí a gente tenta entrar. Primeiro já encaminho para uma psicoterapia, eu quero entender o porquê, como que está em casa, como que é o exemplo de casa, né? Porque se não teve incentivo de nada em casa dos pais,
Porque o que eu tenho pegado dessas crianças com neofobia, que é medo de casa, as 5 crianças que eu peguei são dos pais, o exemplo de casa, porque era tudo mais fácil dos pais. E aí, aos poucos, eu consegui ingerindo as crianças no próprio consultório, de você colocar um feijão cru na mão da criança, e isso aos poucos eu vou conseguindo ingerindo as crianças aos poucos ingerindo. Mas isso foi de pai e mãe. Desculpa até falar se tiver pai e mãe aqui na live, mas isso foi um erro dos pais. E aí, de repente, você tem que começar a entrar com uma historinha, igual você falou, do feijão, Sim, contar a sim, historinha do eu tenho que feijão, contar, até, sim, eu tenho que até ele estar contar a historinha. preparado, tá Eu tenho que, preparado para consumo. sim, eu tenho que começar lá de trás. Mas, primeiramente, doutor, eu tenho que pedir exames para saber como que a criança tá. A criança estando bem, aí começo a partir do zero com a criança. E aí eu tenho que encaminhar a criança para uma terapia, é tudo uma equipe multidisciplinar, né? Que é eu, uma terapia, e eu vejo se precisa também de um psiquiatra, dependendo do caso da criança também. Que é tudo junto, é tudo um conjunto. Fernanda, tem casos que você já pegou de adultos que comia frutas, verduras, legumes e de repente foi mudando e passou a comer só um certo alimento e não comer mais nada disso? Tem casos assim também? Sim, 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 bastante. Tem casos que comia tudo e virou vegetariano, não come mais nada, e aí eu tenho que fazer dosagem de B12 a cada 3, 4 meses, não come mais nada, por seletividade, por religião, e é bem seletivo, não come. Comia tudo e não come mais nada. E aí Pois é, eu mas tenho que fazer. nada contra quem é vegetariano, também dá para quem quiser pode até escolher ele ser, não tem importância nenhuma. Mas só que você tem que fazer repor tudo. Você tem hoje Sim, vários alimentos que você pode, oropronobe, você tem várias coisas sim, que você pode substituir a carne, né? sim, Vários pratos gostosos, deliciosos, que não obrigatoriamente a pessoa precisa de comer carne, né? Mas a sim, sim. pessoa, além de não comer carne, ela também não come mais um monte de coisa? Sim, eu peguei já casos que pessoas só comem a fruta, doutor, só fruta e legumes, não come nada mais. E Sei. assim, e eu tenho que fazer exames assim de mês em mês para saber como que tá as vitaminas, se tá tudo bem. E assim, por incrível que pareça, tá tudo bem, assim, sabe? Não come, não adianta, faz acompanhamento com terapia. E assim, eu acho que tem que estar eu falo que o bem tem que estar o bem deles, o interior tem que estar tudo bem para estar seguindo. E assim, foi da pessoa mesmo seguir esse plano dele, que não quis mesmo. Tá, pois é, existe um grupo e está crescendo muito os vegetarianos e sempre eu sou muito a favor, tá? Não sei se você é também, quem é uma opção, né? Mas não por isso você pode, não pode, você pode ter uma boa alimentação, mesmo você Sim, sim, tirando os alimentos com derivados do animal, né? A carne, os veganos não comem leite, não tomam leite, nada que for derivado do animal, mas mesmo assim dá para ter uma boa alimentação, né? sim, não precisa não necessariamente comer a carne, tem outros alimentos derivados da própria proteína, não Sim. precisa ser necessariamente. É isso que eu falo para os vegetarianos, tem que, assim, sabe, a gente é rico em várias outras coisas. Eu acho que, assim, absurdamente, a gente pode ter outros alimentos, diversificar a nossa alimentação, doutor. Eu acho que tem, assim, por isso que eu falo, assim, eu pego de A a Z, assim, pacientes seletivos, assim, eu falo que eu tenho que diversificar a alimentação. Pego pacientes que comem só frutas, pacientes que não comem nada, e eu falo assim que tem que virar de ponta cabeça para tentar driblar essas situações do dia a dia. Como acabar com a seletividade alimentar? Tem como? Eu acho que não tem, porque é de forma individualizada, é de um a um. Eu acho que é de, eu acho que é de casa, é individual,
Eu acho que é da família isso, por isso que eu falo que é desde criança. Se a criança foi criada mostrando lá como que é a alimentação, como que foi feito, eu acho que não ia ter tantos problemas quando adulto. Eu acho que é isso. Desde criança, os pais mostrar, eu acho que ia ser ter menos problema, doutor. Eu acho, na minha opinião, como profissional. É, assim, com a sua experiência, há pessoas que já teve casos que é muito acentuado e que você fala, poxa, isso aqui é sério. Então, o tratamento aqui não é só nutricional, não. Ela precisa de um psiquiatra, ela precisa de um psicólogo. Quando reúne todos esses profissionais em prol dessa pessoa para fazer esse tratamento, o resultado depois, no final, é bom? Sim, sim, é gratificante. Mas, assim, até a pessoa se acentuar que ela precisa daquilo, doutor, olha, é trabalhoso, viu? Ela não se conceitua que ela está precisando daquele tratamento. Na maioria das vezes, as pessoas que têm seletividade, ela não consegue se enxergar que ela tem aquele problema. É muito Você acha, raro. tá. Você acha mais fácil tratar de crianças ou adultos com seletividade? Crianças, É mais com, fácil. cer- com certeza, crianças. Tá. Por isso Mas que eu para falo isso, que, tá. por isso que eu falo Pra, que crianças, nós adultos somos exemplos para as crianças. A gente tem que moldar eles para criar adultos saudáveis. tá. E para isso precisa de uma parceria da nutricionista, que é seu caso, né? Da Sim, psicóloga, junto com a mãe. A mãe também tem que fazer a sua parte ali, né? De sim, orientação, de ter pulso firme, né? Saber tratar, ter pulso firme não precisa de maltratar a pessoa, não é nada disso. Pulso sim. firme naquela determinação de saber que é melhor para aquela pessoa, né? Com certeza, tem que ter, assim, eu acho que aí que a mãe e os pais têm que ter pulso firme nesse sentido. Tá, tá. É não criticar, não falar, esse menino não come nada, essa pessoa não come nada, que pessoa mais chata, não sei mais o que eu faço para você. Não é por aí, né? Você vai ajudar uma Não, pessoa, né, doutora? não, não, com certeza. O que eu pego também é pais com, assim, que falam no consultório que a criança não come nada com um chinelo na mão. Aí que não vai funcionar mesmo, né? Não, não, de jeito nenhum, pelo amor de Deus, né? Nunca. Sim, Né? sim, aí Agressão, vem o trauma. Aí vem o é, trauma da criança, que aí é pior ainda, que com assimila. agressão nada, Sim, sim, não né? funciona. Aí é o contrário, você tem que saber como chegar nessa pessoa, é o contrário, é aproximar mais ainda dessa pessoa e falar, vamos fazer juntos, sabe? Vamos me ajudar a fazer a alimentação, é trazer aquela pessoa Para para o você. seu lado sem criticar, né? O Sim, inteligente. sim, com certeza, doutor. Isso mesmo. O que que você poderia falar para as pessoas, Fernanda? Na questão alimentar no geral, as pessoas que hoje ainda não têm esse olhar para uma alimentação equilibrada, que é com frutas, verduras, legumes, comida de verdade no seu dia a dia, que ainda tem famílias, eu conheço um monte de gente que não faz comida em casa, só compra aqueles pratos congelados, tá? E põe no micro-ondas, não faz comida em casa. Isso há muito tempo. É para a Eu acho família que, em geral, para todo mundo. O que você pode falar, orientar essas pessoas? eu Nunca é acho que tarde tem para que mudar, perder, né? eu acho que tem que assim, eu falo que perder tempo não, eu acho que tem que fazer todo dia sua comidinha em casa, que eu acho que vai ganhar 1 hora de vida todo dia lá adiante, sabe? Ir na feira, comprar alimentos saudáveis, fazer sua comidinha todo dia, deixar de comprar alimentos de fast food, que eu falo, porque além de você estar gastando, você está trazendo para você câncer, diversos tipos de câncer, principalmente de estômago, intestino, problemas gástricos como úlcera, gastrite. O que eu mais pego no consultório, doutor,
que eu acho que é isso, não é perder tempo, é você fazer bem a sua saúde, é ir para a cozinha. Além de levar as crianças para a cozinha, é o bem que vocês estão fazendo, é o bem maior. Pois é, eu acho que as pessoas poderiam evitar de tomar tanto remédio, que consomem tanto remédio, né? Se as pessoas tiverem um olhar melhor para a sua alimentação. Até aquelas pessoas, né, Fernanda, que já faz uso, toma 20 comprimidos por dia, 30, tem um monte de gente que toma isso por dia. Essas pessoas, lógico, quanto mais cedo começar, melhor, mas mesmo essas pessoas que já têm algumas doenças, como colesterol, triglicérides, tudo descompensado, se a pessoa começar a fazer atividade física, mudar a sua alimentação num todo, mas de verdade, em pouco tempo ela vai começar a melhorar a saúde dela num todo, né? E pode Sim, conversar com o seu médico e diminuindo muito esses remédios, né? com certeza. Eu sempre falo para os pacientes, doutor, alimentação e atividade física caminham juntos. Você pode ter certeza que os exames vão dar tudo certo. Não tem como mentir. Eu falo isso, sabe? É fundamental isso. Eu E, sempre falo, tem pacientes, doutor, que eu falo assim, eu vou pedir hemoglobina glicada, né? Que é aquele que mostra para mim se o paciente come ou não açúcar, né? Ah, eu não como nada. Aí eu vou pedir, desmascara o paciente há 3, 4 meses atrás. Não tem como, por isso que eu falo para o paciente, faz as coisas certas que o exame mostra, não tem como, principalmente para pacientes seletivos. Olha lá, eu é, peço deficiência de vitaminas, vai lá mostrar para mim também. tem muita gente que está obesa, acima do peso, e fala, eu não sei porque eu engordo, quase não come. Não é verdade. Ela pode nem comer muito, não comer muito, mas come totalmente errado, né? Alguma Sim, coisa está sim, errado. Não tem com como, certeza. Com certeza, doutor. né? Às vezes a pessoa nem come em quantidade, mas come mesmo a quantidade pequena, tão errado, muita fritura, muito refrigerante, muito doce, né? Mais isso, então não adianta, né? Ela pode não Sim. comer a comida em quantidade, mas come tanto essas porcariadas e é muito pior, né? E aí o que Por- ela come, ela não acaba gastando durante o dia. Aí sim. o gasto dela não satisfaz do que ela precisa comer durante o dia. Todo mundo, se puder, procurar uma profissional, uma nutricionista, para orientar, fazer uma alimentação, até para a família ou pessoal, né? Seria tão importante isso. Eu acho que é um investimento, gente, que não é caro, porque é tão barato, no final, que você vai gastar com um profissional, e ele vai te dar orientações como você pode fazer trocas de alimentos, né? Porque às vezes é fazer trocas. Você que está comendo errado, você vai trocar aquele alimento, não é passar fome, né? Por um alimento mais saudável. São formas diferentes. E isso é tão importante, né, Fernanda? Com certeza. Eu falo que são trocas inteligentes e o seu organismo vai agradecer, doutor. Sim, é verdade. Como é que as pessoas podem marcar uma consulta com você? Pode ser online também? Isso, eu atendo online. Pode me chamar no direct aqui no Instagram, que é @Fernanda Melo Mendes. Pode me chamar no celular, que é o 96050 3980. E eu também atendo na clínica Cauê, que é na Avenida Guapira, 490, Tá, é na Zona Norte, viu, gente? Aqui em São Paulo na é Zona Norte. super fácil para ir lá. Vamos falar o telefone de novo? 011. 96050 3980. Tá, ó. Então, se você quiser fazer uma consulta online ou presencial com a doutora Fernanda Melo Mendes, tá? É só você mandar o WhatsApp para 011 96050 3980. 011, quem for fora de São Paulo, 9
60503980. Fernanda, muito obrigado. Eu que Que bom agradeço, doutor. você trazer informação para as pessoas. Eu acho que só através da informação que as pessoas podem melhorar e despertar nas pessoas para que todos possam ter uma vida mais saudável, uma vida com mais saúde, né? A gente tem um olhar melhor para o nosso bem maior, que chama vida e saúde, é o nosso maior patrimônio, né? E vamos cuidar Com dela com o certeza, maior carinho que Deus nos deu, cuida, né? Faça sua com parte. certeza, com certeza. Eu que agradeço por ter participado dessa live e estou à disposição. Obrigado, Fernando. Até a próxima. Até a Obrigada. próxima. Um Até a abraço. próxima. Tchau, Tchau. doutor. Até Tchau. mais. Gente, amanhã eu estou aqui no nosso encontro, tá bom? Boa noite a todos. Até amanhã, se Deus quiser.